Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais um Conexão 3005, projeto Iniciação, com o professor Walter Teixeira de Andrade. Hoje, 26 de novembro de 2022, estamos ao vivo, né? Iniciando aí mais um programa. Lembrando a você que está conectado, hoje estamos por aqui, professor Walter e eu. O nosso colega Carlos está ausente, pode ser que apareça por aqui, mas estamos nós aqui firmes e fortes. Você que está conectado por aí, ou que chegue depois, deixa o seu like no vídeo, coloca se não é inscrito no canal, coloca o teu like aí no canal. E é isso, daqui a pouco nós continuamos esse papo, já vou passar aí para o professor, para não perdermos muito tempo. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro aqui, né? Projeto Iniciação, neste 26 de novembro de 2022. Estamos aí continuando nosso trabalho, né? Nesse encontro que é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Sempre lembrando que a base do nosso trabalho é sempre dois pontos fundamentais. A doutrina, os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, né, seus livros, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Sempre lembrando que nós seguimos estritamente, fielmente, a ciência iniciática das idades, né, os tempos imemoriais, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes a respeito para essa finalidade, né? Uma outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Então, sempre salientando que a atividade mais importante de um ser humano na face da Terra é justamente o seu projeto de iniciação, fazer o seu projeto de autoconhecimento, né, de transformação interna rumo a um conhecimento superior, cósmico, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que a pessoa se filie, isso é absolutamente necessário, que a pessoa se filie a uma escola de iniciação, e que essa escola deve seguir rigidamente os padrões da ciência iniciática das idades. Então, visto isso, nós convidamos todos aqueles que queiram desenvolver o seu projeto de iniciação que se filiem à Sociedade Brasileira de Eubiose, fundado pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer isso? É simples. Entra no Google, coloca lá no busca do Google, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, e lá com todo vai aparecer, existe um botãozinho no site, né? Onde estamos, né? Então, clica ali e vai aparecer
justamente as indicações de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, é só entrar em contato, né? O departamento lá, a pessoa encontra o endereço, o telefone, o e-mail, etc., o nome da pessoa com quem vai se comunicar. É só entrar em contato e verificar em que momento ela pode começar o seu caminho da iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso é uma informação importante. No início do ano, sempre há início de um curso, né? Um grau iniciado chamado grau peregrino. Depois desse grau peregrino, vem mais 4 graus, perfazendo 5 ao total. Depois de feito esses 5 graus, a pessoa pode, então, tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, participando das ritualísticas, de todos os eventos, reuniões, etc. E, além do mais importante ainda, a pessoa pode ter a oportunidade de ler as revelações deixadas pelo professor Henrique José de Souza, nosso mestre. Isso é muito importante. Então, isso aí são as informações iniciais que nós queremos dar, né, para começar o nosso trabalho de hoje. Né? Então, lembrando que estamos seguindo aqui justamente a doutrina secreta, né, o segundo volume, que o tema é Simbolismo Arcaico Universal. É um trabalho maravilhoso, né? Todo o trabalho de HPB é maravilhoso. Né? Então, nós vamos seguindo. Nós estávamos comentando no encontro passado a respeito das mônadas, né? A natureza essencial da mônada, né? Esse processo evolutivo, né? Então, nós vamos continuar trilhando esse caminho para ver o que a ciência iniciática das idades vai nos revelando a respeito desse profundo conhecimento. Sempre lembrando que o processo de evolução nosso é justamente o processo monádico, baseado na projeção, em projeções das mônadas do primeiro trono para o mundo objetivo, aí desce vida e energia, sobe vida e consciência. Então, essas projeções das mônadas vão adquirindo, elas perdem a sua consciência divina inicialmente, depois tem que retomar seu caminho naquilo que Jesus afirmou, que é a volta à casa do Pai. Isso aí é um processo monádico. Nosso sistema é monádico, né? Isso é muito importante. A doutrina secreta divide as mônadas em 3 hostes distintas, que, contadas desde o plano mais elevado, são, primeiro, os deuses ou egos espirituais conscientes, os arquitetos inteligentes que trabalham no segundo plano na mente divina. Logo vêm os elementais, ou mônadas, que constituem coletivamente, de modo inconsciente, os grandes espelhos universais de tudo o que se relaciona com seu reino respectivo. Por último, os átomos e moléculas materiais, que, por sua vez, são animadas por mônadas perceptivas, o mesmo acontecendo com cada célula do corpo humano. Né? Cada célula justamente é animada por uma projeção monádica. Né? Há multidões de tais átomos animados, que, por sua vez, animam as moléculas, uma infinidade de elementais e forças espirituais inumeráveis, sem mônada. Deste modo, os poderes planetários aparecem aos olhos dos videntes sob 2 aspectos: o subjetivo, como influências, e o objetivo, como formas místicas que, sobre a lei kármica, se convertem em uma presença, o espírito e a matéria sendo um. Então, nesse caso, espírito e matéria não constituem coisas opostas. Né? Esse processo todo do monismo, né? Espírito e matéria são complementares. Existe espírito e matéria devido à questão de que toda consciência superior, quando se projeta no mundo físico objetivo, necessariamente tem que se polarizar. No caso específico, de todas as polarizações, existe essa grande polarização entre o lado masculino e o lado feminino, e também entre matéria e espírito. Né? Isso aí já foi, como dissemos, estudado, né? Na teoria da relatividade. Einstein já começou trilhar esse caminho, né? Justamente fazendo por analogia, fazendo essa junção entre matéria e energia, né? Que não são 2 coisas distintas,
são complementares. Né? A matéria pode virar energia e a energia pode virar matéria também, dependendo de condições específicas. Né? O espírito e matéria no sétimo plano, e a matéria é o espírito no ponto mais inferior de sua atividade cíclica. E ambos são Maya. Pronto, aí é importante. Né? Espírito e matéria é Maya. Aliás, tudo aquilo que se projeta no mundo, no universo manifestado, é Maya. Né? Justamente é um processo ilusório. Né? O que não é ilusório? É aquilo que está no imanifestado. É justamente a consciência superior, né? O tati, o aquilo, né? O eterno. Né? As radiações informes, a rupa, que não tem forma física, existentes na harmonia da vontade universal, sendo o que chamamos a coletividade da vontade cósmica no plano universo subjetivo, unem entre si uma infinidade de mônadas e individualizam, assim, em um momento dado, uma mente independente, onisciente e universal. E, pelo mesmo processo de agregação magnética, criam para si mesmas os corpos objetivos visíveis com os átomos interestelares. Veja só a grandiosidade de todo esse fato. Né? Veja, tudo que é imensamente grande tem uma relação profunda com aquilo que é imensamente pequeno. Né? É o Tati, né? O Tati, né? É o aquilo, né? Então, aquilo que é imensamente grande tem relação com o imensamente pequeno, é o macro e o microcosmos. Ou seja, tudo em tudo está projetado justamente o eterno, né? O imanifestado, a mente universal da consciência suprema. Né? E sempre lembrando, né? Sempre relembrando que nesse processo da manifestação do eterno no mundo objetivo, há a aparição da multiplicidade, né? Da multiplicidade. Só que, uma coisa muito importante, veja bem, essa consciência que projeta, que nós chamamos genericamente de Deus, é isso? Ela produz a multiplicidade, mas não se divide. Olha só que importante, né? Produz a multiplicidade, mas não se divide, ela permanece una. Então, o que nós chamamos assim de maneira bastante humana de Deus, é isso? Ele é uno em tudo, em qualquer partícula tem a presença da divindade, inclusive na nossa própria consciência, né? Na nossa própria personalidade. Jesus está lá contido no Evangelho, né? Uma determinada passagem, em que Jesus fala: vós sois deuses. Então, isso é muito importante, este entendimento, né? Os átomos são chamados vibrações em ocultismo e também coletivamente de som. Os átomos enchem a imensidade do espaço e, por sua contínua vibração, são aquele movimento que mantém em marcha perpétua as rodas da vida. Segundo as descrições dos videntes, os anjos ou poderes diretores conscientes ou númenos são deslumbrantes como flocos de neve virgem na radiante luz do sol. São mais velozes que o pensamento e seus movimentos são circulares. Às vezes, a intensidade de seus movimentos produz resplendores, como as luzes do norte nas auroras boreais. Olha só o modo de expressão de Blavatsky, né, na Doutrina Secreta, demonstrando essa imensidade, né, essa imensidão desse projeto, desse processo fenomênico que vem de um númeno, de um númen, né, superior, né, de uma essência divina, né, que nós não temos consciência, por enquanto, disso, mas dá razão de existir a todo esse imenso universo, né, polifásico, multifásico, mas concernentemente cada partícula contém a unidade, contém o eterno em si. Ou seja, tudo tem Deus. É como Blavatsky diz, afirma na sua doutrina secreta, tudo no universo tem consciência. Tudo, vou repetir, tudo no universo tem consciência. Por quê? Porque tem a projeção da divindade em si. É claro que tem consciência do seu nível específico, né? Então, o mineral tem consciência de mineral. O vegetal tem consciência de vegetal.
O animal tem consciência, o animal tem consciência animal, e assim sucessivamente, no caso do ser humano também, tem consciência humana. Só que nós não somos seres humanos, estamos passando pela experiência humana. Isso a caminho do nosso projeto de iniciação, né, que vai nos transformar inevitavelmente em adeptos. Todos, inevitavelmente, serão adeptos um dia. Não é o ponto final. O adeptado, a iluminação, é um ponto de ligação, justamente da consciência humana, transpondo as suas limitações para um universo superior, do além-a-caixa. Né? Isso é muito importante, esse entendimento. Então, dentro desse projeto de entendimento que a HPB vai desenvolvendo, ela nos fala a respeito da evolução cíclica e do karma. Olha só que importante, né? Ela entra já nesse aspecto da evolução cíclica e do karma. Né? Então, ela nos diz que a evolução espiritual do homem imortal, interno, constitui a doutrina fundamental das ciências ocultas. Veja bem, olha só. A evolução espiritual do homem é a doutrina fundamental da ciência oculta. Ou seja, tudo evolui no universo. Tudo evolui no universo. O próprio Lavoisier teve essa intuição fantástica. Né? O grande químico do século XVIII, né? Fez essa descoberta que a ciência atribui ao campo da física, da ciência acadêmica, né? A química. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é verdade. Né? Isso é uma lei cósmica. Tudo se transforma. Se transforma como? Através da evolução. Tudo está evoluindo. Né? Ora, para reconhecer essa evolução, o estudante tem que crer em alguns pontos fundamentais. O estudante do ocultismo tem que entender alguns pontos fundamentais. Primeiro, na vida universal una e independente da matéria. Isso é necessário. Compreender que existe uma vida superior que é independente da matéria. Ela não está no mundo assim da ilusão, ela faz parte da realidade, do imanifestado. E segundo ponto, B, a HPB chama o ponto B, nas inteligências individuais que animam as distintas manifestações desse princípio. Então, veja bem, a HPB então dá essa polaridade, né? O estudante que está no caminho da iniciação, ele tem que ter essa visão fundamental. A visão de uma vida universal independente, superior, que é justamente o imanifestado, e as inteligências individuais, que animam as distintas manifestações desse princípio no mundo objetivo. Então, aí no caso, a unidade e a multiplicidade. Né? A unidade superior e a multiplicidade no mundo objetivo. Né? A vida, conforme a HPB afirma, a vida una está estreitamente relacionada com a lei única que governa o mundo do ser, o karma. Isso é uma das leis universais, a lei do karma. O que é a lei do karma? A lei de ação e reação. Tudo que a inteligência produz, toda ação de uma inteligência, de uma consciência, pelo menos que tenha o seu centenário formado, é importante ter o centenário formado. A tríade superior funcionando, ele gera karma. Perfeito? Então, é o nosso caso. Nós temos o centenário, né? Um quaternário inferior e uma tríade superior. É isso? Então, essa tríade nos dá a independência do pensamento, nos dá o livre-arbítrio, mas nos possibilita o livre-arbítrio, nos dá a possibilidade de escolhermos os caminhos que vamos tomar, mas também, em contrapartida, existe uma lei kármica, né, que vai conduzir, vai controlar todo o comportamento desse nível de consciência, que é justamente a lei de ação e reação. Tudo que fazemos tem uma ação kármica. Tem uma ação kármica e isso é muito importante. É sempre lembrando que, normalmente, no mundo, assim, no mundo objetivo, né, da nossa consciência, né, de maneira superficial, nós sempre falamos o karma como uma coisa negativa. Né? Ele está pagando karma, né, pessoal? Ele está pagando karma, ou seja, ele está sofrendo por causa do seu karma. Mas o karma, veja bem, o karma não é bom nem mal, não é bem nem mal.
O karma não é uma condenação, nem é um presente. Não é bem nem mal, é o necessário. É o necessário justamente para que a evolução ocorra. Não é verdade? É através do karma que a consciência que está num determinado nível de independência, com a tríade superior funcionando, a lei do karma possibilita que essa consciência escolha seus caminhos, se melhore, se aprimore e encontra o caminho para o seu autoconhecimento, né? Que é justamente o adeptado e os caminhos superiores ao adeptado. No sentido esotérico, esta é simples e literalmente ação, ou melhor, uma causa que produz seu efeito, a lei do karma, né? Esotericamente, é coisa distinta em seus efeitos morais, de maior alcance. É a lei da retribuição infalível. Veja que a HPB deixa bem claro. É a lei da retribuição infalível. O karma é infalível. Ele está presente em toda a existência objetiva, né? Dentro do padrão de estado de consciência que nós chamamos do ser humano, né? Da sua personalidade, e essa ação do karma é infalível, ela não tarda. Isso, ela sempre vem. Agora, ela não vem para punir ou para fazer sofrer, não. Não é bem nem mal, é o necessário. A lei do karma vem para justamente conduzir o indivíduo ao seu autoaperfeiçoamento, ao seu conhecimento interno, à sua iluminação, à sua possibilidade de atingir o estado de adeptado. Né? É um princípio impessoal, veja bem, ainda que sempre presente e ativo, é impessoal. Não podemos chamá-lo providência, pois é inflexível. É inflexível, a lei do karma é inflexível. Ela vem e pronto. Os ciclos são também subservientes aos efeitos produzidos por essa atividade. Veja bem, não só a atividade individual do ser humano está sujeito à lei do karma, mas também como as atividades coletivas, cíclicas, das nações, dos grupos sociais, dos países, de toda a coletividade. Então, existe o karma pessoal e o karma coletivo. Isso é muito importante. Novamente, existe um karma pessoal e um karma coletivo. E isso tudo está adjunto, está tudo relacionado nessa questão. Né? Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos seus ensinamentos, ele deixa bem claro isso, que toda pessoa nasce na família certa, na cidade certa, no momento certo, no país certo, na época certa, no ciclo certo. Nada acontece por acaso. Veja bem, nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, afirma: nada acontece por acaso. Cada um nasce exatamente no caminho, no momento em que ele deveria estar. Às vezes as pessoas dizem, ele estava ali no momento errado. Né? A gente fala isso, né, no sentido pessoal. Né? Ele aconteceu algo, ele estava no momento errado ali. Não, isso não acontece. Nada acontece por acaso. Ele está exatamente no momento, na situação onde a consciência está exatamente na situação onde devia estar para que determinado acontecimento ocorra. Se nós pensarmos de maneira diferente, veja bem, se nós pensarmos que as coisas podem ocorrer aleatoriamente ao karma, e pode acontecer coisas inesperadas na vida de um ser, então nós estamos negando a justiça divina, né? E nós sabemos que a lei cósmica é justa e perfeita. Repetindo, a lei cósmica é justa e perfeita. Nada acontece que a lei não permita. Isso é que é muito importante. Então, isso nos dá uma convicção da existência de uma lei extremamente rígida, firme e sábia, infalível, e perfeita e justa no universo. Né? Isso aí nos dá essa noção muito importante. Este ponto de vista é importantíssimo no caminho da iniciação. É muito importante esse caminho, esse entendimento.
de que o nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, nos deixa, de que nada acontece por acaso. Tudo acontece no momento exato, exatamente como a lei determina. Né? Então, é um princípio, os ciclos são também, os ciclos evolutivos da humanidade estão sujeitos também à lei do karma. Né? O átomo cósmico único se converte em 7 átomos no plano da matéria. E cada um é transformado num centro de energia. Olha só o que a KPB nos fala. Esse mesmo átomo se torna 7 raios no plano do espírito e as 7 forças criadoras da natureza irradiando da essência raiz. Seguem umas o caminho da direita e outros da esquerda, separadas até o fim do kalpa, e contudo em estreito amplexo que os une, o karma. Veja, quando ele fala segue o caminho da esquerda, o caminho da direita, é justamente a lei da polaridade. Né? Não tem nada a ver com ideologia, né? De esquerda e direita, não tem nada a ver. Por isso que é a lei da polaridade, né? Para lá ou para cá, dependendo. Matéria e espírito, ou seja, o bem e o mal. Isso, na verdade, são coisas que convergem para o mesmo ponto. Né? Tanto que, diante desta explicação que a HPB nos diz, né? Dos dois lados, né? Tanto o budismo como a doutrina secreta nos dá esse conhecimento profundo, que o caminho da iniciação é o caminho do meio. É o caminho do meio. Então, a KPB nos diz que o caminho do meio é como um fio de navalha. Né? É uma coisa, a pessoa seguindo por ali, ela não pode nem para lá nem para cá. É o caminho do meio. É muito. Para um ser não evoluído, é muito difícil isso. Né? Para um ser que não tenha o autoconhecimento, esse caminho do meio é dificílimo, porque ele está sempre escorrega para lá, escorrega para cá, né? E a lei do karma vem e corrige, e altera, determina novos status, e assim, né? Mas quando ele atinge o caminho do meio, então ele vai estritamente nesse caminho e segue exatamente o caminho que lhe dá a oportunidade de atingir o estado da iluminação, do adeptado. Né? Os átomos emanados do ponto central emanam, por sua vez, os novos centros de energia, os quais, sob o poderoso alento de Fohat, que é uma energia cósmica, né? Começam a sua obra de dentro para fora, e multiplicam outros centros menores. Então, essa energia de Fohat, como a KPP diz, age de dentro para fora, né? E vão originando outros centros de energia, né? Múltiplos, né? Nesse processo de manifestação. Esses centros, no curso da evolução e da evolução, formam, por sua vez, as raízes ou causas desenvolventes de novos efeitos, desde os mundos e os novos portadores de homens até os gêneros, espécies e classes dos 7 reinos, dos quais só conhecemos 4. Claro que, veja bem, ela fala em 7 reinos. 7 reinos. É isso? E ela fala aqui, nesse ponto, que nós só conhecemos 4. 4. Aliás, a ciência acadêmica, vamos fazer um paralelo entre a ciência acadêmica e a ciência iniciática. Né? A ciência acadêmica nos diz que existem 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. A ciência acadêmica nos diz disso. Existem 3, vou repetir, a ciência acadêmica afirma que existem 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. E a ciência acadêmica diz que o homem, o ser humano, pertence ao reino animal. Veja bem. Agora, vamos pular para a ciência transcendental, a ciência iniciada das idades. Não, 4 reinos. Hoje nós vivenciamos a realidade objetiva, né? No mundo de 4 reinos. É o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Veja bem, então, diferentemente do que a ciência acadêmica nos afirma, que o ser humano pertence ao reino animal, não. O ser humano não pertence ao reino animal, ele faz parte do reino hominal. Por quê? Porque o reino animal ele não tem a tríade superior. É muito importante, isso aí a gente entende perfeitamente de tudo aquilo que nós vemos comentando, né? Abordando desde muitas reuniões, né, passadas. Né? E o reino animal não tem
desenvolvido ou começando a desenvolver a tríade superior. O reino nominal, não. Ele tem a sua constituição básica, né? do trina, né? Que é o reino, o mundo físico, o mundo das emoções, o mundo mental, e acima tem uma outra tríade, que é justamente a tríade superior, que lhe dá a possibilidade do livre-arbítrio, de escolher seus próprios caminhos. Então, é por isso que nós fazemos parte do reino hominal. Na verdade, não do reino animal. Isso aí, a gente diz, mas a ciência está errada? Não, a ciência está dentro do nível de entendimento cíclico. Não é isso? A ciência está falando dentro do nível de entendimento cíclico pertinente ao seu conhecimento. No futuro, a ciência vai chegar a essa conclusão, que existem não somente 3 reinos, mas 4 reinos, atualmente, e que nós fazemos parte do reino nominal, cujo reino nominal tem justamente a projeção do Espírito de Deus nesse reino. Justamente, é por isso que o nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, ele afirmou: a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. É isso? A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no ser humano. É o Espírito de Deus. Por quê? Mas só pode ser projetado num quarto estado de consciência, que é justamente o estado humano. Mas é claro que não se restringe a 4 estágios. Né? 4 estágios porque nós estamos no 4º dia da criação. Está na Bíblia, não é verdade? Na Bíblia, Moisés fala como é que o mundo foi criado, através de 7 dias da criação. E nós estamos no 4º dia, justamente, né? Passou o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, 4º dia, formação dos animais, e agora estamos começando, isso é coisa recente, justamente essa parte humana. Há quanto tempo a HPB nos afirma, pela doutrina secreta? 18 milhões de anos. A doutrina secreta nos afirma que esta possibilidade da existência potencial a ser desenvolvida da tríade superior aconteceu há cerca de 18 milhões de anos. É um tempinho, é um tempo mínimo, é mínimo esse tempo com relação à imensidade da história do planeta Terra, que tem bilhões de anos, né? E o Sol, por exemplo, o nosso sistema solar tem bilhões de anos. Né? Então, é um tempo mínimo, né? Quantitativamente, com relação ao processo evolutivo que nós conhecemos. Então, nós estamos justamente. É claro, então, isso nos indica essa coisa. Nós estamos no 4º sistema evolutivo. E o que está acontecendo agora? Estamos passando para um 5º sistema. Não é isso? Essa possibilidade do desenvolvimento da tríade superior nos leva a um 5º estado de consciência, o 5º dia da criação. O 5º dia da criação. Isso aí está. Aliás, essa questão dos 4, relação com o 5º, está muito bem expresso no Jardim do Éden. Né? No Jardim do Éden. Tanto que no Jardim do Éden existia Adão e Eva, né? os protótipos que serviram de base para o desenvolvimento da consciência humana, e lá passava Jeová. Jeová é constituído por 4 letras do alfabeto hebraico, né? Yod, Ré, Vav, Het. 4. Significa o quê? Por que 4? Porque são 4 dias da criação. É isso? E ali, justamente no Jardim do Éden, foi dado início ao 5º dia da criação. Ao 5º dia da criação. Foi justamente quando a Eva come o fruto proibido, né? O dito fruto proibido, né? E atinge a possibilidade de adquirir o conhecimento. E ela passa para Adão também essa possibilidade. Então, ali surge o início de um 5º estado de consciência, né? Uma 5ª possibilidade evolutiva. E o nosso mestre, o professor Henrique Jesus Souza, nos seus trabalhos, ele sempre deixa bem claro essa questão de estarmos trabalhando por um 5º estado, para um 5º sistema evolutivo. O que é o 5º sistema evolutivo? Está relacionado com o 2º trono, com a Mãe Divina. Um 5º sistema evolutivo. Depois, além desse 5º sistema evolutivo, tem um 6º sistema, depois um 7º sistema, completando os 7 dias da criação. Ou o quê? Os 7 dias de Brahma, da antiga Índia. Né? 7 dias de Brahma.
É por isso que a nossa evolução é centenária. Então, nós estamos começando um quinto dia da criação, justamente a evolução da nossa consciência humana com o despertar da nossa consciência super-humana, né? Paulatinamente. Né? Então, agora, os Jian-Shohans e todos os seres invisíveis, os 7 centros de suas emanações diretas são o reflexo da luz única. Olha lá. Né? Jian-Shohans, o que são Jian-Shohans? São seres de hierarquias de enorme consciência espiritual, né? Acima da caixa. Né? E elas são centros, e suas emanações diretas são o reflexo da luz única. Ou seja, os Jian-Shohans são os veículos dessa consciência superior única, né? Que nós não conseguimos entender. Mas os homens estão muito afastados deles, pois todo o cosmo visível se compõe de seres produzidos por si mesmos, as criaturas de karma. Então, a gente vê nessa visão que a HPB nos dá, justamente essa visão cósmica, né? Do mundo objetivo, no mundo intermediário, o superior, mas intermediário entre o mundo objetivo e o mundo do eterno, né? A consciência imanifestada. Né? Então, a HPB nos diz o seguinte, olha, todas as coisas saíram do Akasha, obedecendo a uma lei de movimento inerente nele, e depois de certas existências se dissipam. A caixa, o que está relacionado com a caixa? O segundo trono. É o segundo trono. É justamente do segundo trono que ocorre justamente a projeção no nosso mundo que nós conhecemos, o objetivo, né? Do qual nós fazemos parte como consciências humanas. Os principais acontecimentos da vida de cada um estão sempre de acordo com a constelação sobre a qual nasce, ou com as características do seu regente, ou anjo, ou deidade. Aqui a HPB, então, faz já uma relação astrológica e astronômica nossa com as constelações, com as estrelas. Estrelas são simplesmente corpos incandescentes, fornalhas cósmicas de fusão nuclear? Não. Estrelas contêm consciências de alta performance espiritual, de alta profundidade espiritual. Né? E, então, aí está essa relação. A HPB nos dá essa relação, já mostra essa relação entre nós, como seres humanos, nosso planeta, com as estrelas. Né? Isso aí tem uma profunda relação com justamente isso aí. Os astrólogos sabem perfeitamente essa relação que existe entre a nossa vivência humana com a questão da disposição astronômica, né? Que dá justamente os componentes astrológicos da nossa vida. Né? Então, cada um nasce, conforme a HPB diz, né? Cada um nasce com as características do seu regente, anjo ou deidade. Quanto mais se aproxime do seu protótipo no céu, tanto melhor para o mortal, cuja personalidade foi escolhida por sua própria deidade pessoal, o 7º princípio como sua habitação terrestre. Então, aliás, a ciência diz, né? A ciência acadêmica fala, mas de maneira, no aspecto físico, né? Que nós somos provenientes do Sol. Tudo que existe no sistema solar é proveniente do Sol. É isso. A ciência fala no aspecto químico, né? A ciência fala no aspecto químico, né? Então, todos os elementos químicos provêm do Sol. É isso. E todos os planetas provêm do Sol. É isso. Agora, na ciência superior, é isso? Na ciência inicial das idades, esse entendimento vai muito mais além. É isso. A gente provém do Sol de maneira espiritual também, né? De maneira espiritual. Né? Então, isso é muito. Quanto mais. Então, é uma relação que existe. Então, o Sol é o centro do nosso sistema solar, mas também é o centro da nossa identificação espiritual com o universo. Aliás, todas as estrelas têm essa potencialidade. Né? E por isso que existe essa relação. Existe essa relação da nossa existência humana terrestre com as constelações. Isso. Nós vemos aí, ciclicamente,
nós temos uma variação cíclica da história da humanidade, seguindo justamente as constelações do zodíaco, né? As constelações zodiacais. Né? Então, isso aí é um ciclo. Né? Tanto que agora nós estávamos na era de peixes e passamos para a era de aquários. Depois, no futuro, iremos para o ciclo a era de Capricórnio, e assim por diante, né? De acordo com a oscilação do eixo terrestre, né? Que é a chamada a precessão dos equinócios. Né? Então, veja bem a grandiosidade desse entendimento, né? Que a KPB vai nos dando justamente neste capítulo que ela chama, né, de simbolismo arcaico universal. Veja a grandiosidade desse entendimento. Né? A cada esforço de vontade para a purificação e união com o Deus próprio, se interrompe um dos raios inferiores, e a entidade espiritual do homem é atraída cada vez mais alto para o raio que substitui o primeiro, até que, de raio em raio, o homem interno é absorvido num raio único e mais elevado do Sol Pai. O nosso destino está escrito nas estrelas. Ponto. Olha que impressionante. Né? O nosso destino está descrito nas estrelas. E nós estamos voltando justamente para essa nossa origem. Né? É o que o nosso mestre Jesus fala, a volta à casa do Pai. Né? Então, a consciência humana é atraída cada vez mais para essa consciência superior. Mas isso tem que ser feito através de um processo interno de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Que é justamente o processo da iniciação. E nisso está relacionado, como nós falamos anteriormente, a questão do karma. O karma vai determinando as etapas sucessivas da existência humana, o rearranjo, os acertos e assim por diante. Isso é muito importante, esse entendimento. Mas o nosso destino está escrito nas estrelas. Veja bem que importante o que a Helena Blavatsky afirma. Né? O homem é um agente livre durante a sua estada na Terra. É seu agente livre. Né? Veja, mas ele não pode escapar ao seu destino dominante. Porém, pode escolher entre dois caminhos que o conduzem naquela direção. E pode chegar ao pináculo da desgraça, se tal foi decretado. Seja com uma nívea roupa do mártir ou com as manchadas vestes do voluntário dos processos iníquos, porque há condições internas e condições externas que afetam a determinação da nossa vontade sobre nossas ações. E em nosso poder está a seguir qualquer dos dois caminhos. O destino é guiado pela voz celeste do invisível protótipo, da consciência primordial, exterior a nós, ou por nosso mais íntimo astral, o homem interno, que frequentemente é o gênio do mal da eternidade encarnada, o homem. Então, veja bem, nós temos, então, isso o que nos distingue dos animais. Isso. O reino animal, isso, os animais fazem parte do reino animal, eles não têm a possibilidade do livre-arbítrio. Um leão, um tigre, uma cobra, qualquer animal, um cachorro, não tem o livre-arbítrio. Isso? Porque eles não têm desenvolvido a consciência superior, a tríade superior. Ao mesmo tempo, como eles não têm a possibilidade do livre-arbítrio, eles não são subjugados à lei do karma. Veja bem, o mundo animal não é subjugado à lei do karma. A lei do karma somente contempla, somente atinge aqueles que exercem o livre-arbítrio. E devemos dizer que o livre-arbítrio também não é simplesmente uma doação da divindade, é uma conquista do ser humano. Uma conquista do ser humano. Tanto que nós podemos. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Isso é muito importante. Tanto que nós podemos dizer que grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Veja bem que coisa importante. Grande parte da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Grande parte. Ainda não conseguiu desenvolver esse estado de determinar o seu próprio caminho. Por quê? Grande parte da humanidade, nós sabemos disso, não precisa ser muito estudioso a esse respeito, porque o mundo mostra isso. Grande parte da humanidade segue a cabeça dos outros. Estou mentindo? Não, é uma verdade. Grande parte da humanidade não toma suas decisões. Ela ouve e segue o caminho que lhe é determinado. Ela segue
ela é subjugada por opiniões alheias, de fora dela, e segue o caminho pensando que está agindo de maneira individual, né, autônoma, e não está. Está apenas repetindo aquilo que os outros dizem. Grande parte da humanidade se comporta dessa maneira, mas uma parte da humanidade já conseguiu esse importante aspecto, que é justamente o desenvolvimento pleno do livre-arbítrio, ou seja, aquele que não se subjuga mais a direções externas da sua própria consciência. Tanto que o nosso mestre fala a respeito dessa liberdade, dessa libertação que o indivíduo pode ter, né, a respeito da influência, a influência externa, né? E então, ele nos diz que justamente quem se liberta dessas influências tem essa possibilidade, né, essas influências externas a ele, tem a possibilidade de atingir o adeptado, né? Então, isso é muito importante, esse estado de rebeldia. O nosso mestre fala, olha só, o nosso mestre afirmou uma vez, e várias vezes afirmou, somente os rebeldes se salvam. Olha só, a rebeldia não é essa rebeldia da violência e da contestação. Não, a rebeldia no sentido de não seguir a orientação externa, e sim seguir a orientação dele mesmo, de dentro. Isso é básico na doutrina do nosso Mestre Jesus o Cristo. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando nós conhecemos o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. Nos libertando do quê? Do jugo, da escravidão de seguir conceitos alheios, né? Orientações alheias. Aí temos a liberdade, justamente, que dá o processo do livre-arbítrio. Isso é de fundamental importância, esse entendimento, né? Ambos guiam o homem externo, mas tem que prevalecer, e desde o princípio mesmo da invisível luta, a implacável lei da compensação, que intervém e segue seu curso, acompanhando fielmente as flutuações da luta, né? Quando está tecido o último fio, o homem está aparentemente envolvido nas malhas que ele teceu e se encontra sob o império do destino que ele mesmo formou. E o destino leva-o como uma pluma no torvelinho. Isto é karma. A natureza sempre atua com propósitos determinados. Isso é muito importante, essa questão, então, desse entendimento de que existe uma lei suprema, superior, que determina o que nós devemos seguir. Só que essa lei, é muito importante esse conhecimento, ela não intervém no livre-arbítrio. A pessoa tem a liberdade de fazer o que quer, não é verdade? E ela tem a liberdade de agir da forma como ela quer, através do livre-arbítrio. Mas tem o compromisso cósmico, e isso é inevitável, de responder karmicamente por suas ações. Isso é inevitável. E eu digo, essa lei atinge a todos, atinge a todos. Existe uma separação. Essa lei do karma, ela age do segundo trono para baixo, no nosso plano humano, no nosso centenário, essa lei kármica age. Quando o indivíduo atinge um desenvolvimento superior, que nós chamamos de adeptado, ele torna-se um ser super-humano, então uma outra forma de lei age na consciência, a lei justamente do Dharma. Então, os seres superiores agem pelo Dharma. E os seres no mundo objetivo, eles são obrigados a seguir a lei do karma. Então, é muito importante. Quando o indivíduo se torna um adepto, ele escapa, ele sai deste âmbito do karma, ou seja, como no budismo é dito, ele quebra a roda de samsara, o ciclo de causa e efeito, liberta-se do karma, transpõe esses limites e passa a agir de acordo com a lei do Dharma, que é uma lei rigorosa também, universal, né? Justa e perfeita, mas o mecanismo já é outro. Então, ou seja, os seres superiores seguem a lei do karma e no mundo objetivo seguem justamente
os imperativos da lei do karma. É isso que nós queremos falar de início, dando prosseguimento às nossas considerações a respeito desses pontos importantes que a APP nos traz a respeito do simbolismo arcaico universal. Eu retorno a palavra ao nosso irmão Gilberto para a continuidade do nosso encontro, né? Por favor. Isso aí, professor. Muito bom. Interessante, né? Só dar um alô aqui para os participantes. Temos aqui participantes de vários locais do Brasil todo, inclusive de Portugal. E lembro aí aos participantes que não esqueçam de deixar o like, né, aí no vídeo. Compartilhe o conteúdo para algum colega que goste desse tipo de tema. E isso ajuda a tornar o nosso canal relevante aqui dentro da plataforma, né? Existe um robozinho que ele faz o cálculo ali da participação das pessoas, então é fundamental. E você mandando esse conteúdo aí para alguém que goste, né, do assunto, a pessoa pode achar interessante. Lembrando também que, além de você poder colocar as suas perguntas aqui no chat ao vivo, enquanto nós fazemos a transmissão, você também poderá, depois, no momento posterior, e numa oportunidade seguinte, caso você esteja vendo esse vídeo gravado, você pode colocar a tua pergunta no próprio vídeo aqui no YouTube, no chat, que no programa seguinte, sempre no início do programa, se houver um questionamento, e você estando aqui ao vivo, né, participando, o professor irá responder a sua pergunta. Então, você tem a oportunidade também de deixar uma pergunta para o professor Walter. Então, não fique na dúvida, caso tenha aí algum questionamento. Certo? Então, aqui nós não perdemos nada. Antes da gente ir aqui para as perguntas, professor, deixa eu só fazer aqui um questionamento, que é o seguinte. A gente falou aí, o senhor falou aí sobre a questão de que está tudo determinado, está tudo direcionado, né? Quando a gente nasce, o tipo do trabalho, a família, o local, esse tipo de coisa. Tem uma coisa já meio que pré-determinada que a pessoa deve seguir. E no mesmo espaço tem a questão do livre-arbítrio. E aí, num primeiro momento, a gente fica confuso, né? Se tem o livre-arbítrio, se está determinado, mas tem o livre-arbítrio. Como é que a gente faz e como é que a gente identifica ou aplica essa separação de uma coisa e outra? Veja bem, isso aqui é muito importante. Veja bem, nós, há 19 milhões de anos, o ser humano recebeu a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior. Vamos deixar bem claro isso? Veja, vamos deixar bem claro. Essa tríade superior, ela não veio pronta. Ela veio como potencial. E nós estamos desenvolvendo. É isso? Eram os lemurianos, naquela época, né? Existem hoje no planeta Terra seres lemurianos, que têm uma consciência lemuriana, e não conseguiram desenvolver o seu livre-arbítrio. Então, segue aquilo que os outros dizem. Não é verdade? Agora, existe outros seres já enquadrados dentro do nosso processo de evolução da quinta raça-mãe que já desenvolveram bastante o livre-arbítrio. E existe uma elite espiritual muito pequena no planeta que atingiu um estado já bastante desenvolvimento desse processo de livre-arbítrio. Agora, nós temos que... A lei cósmica é justa e perfeita. A lei cósmica é justa e perfeita, né? Olha, Jesus, o Cristo, o nosso amado Jesus, o Cristo, está no Evangelho, né? Ele disse assim: a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu vou repetir. Jesus falou: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a quem foi dada essa possibilidade do desenvolvimento da tríade e desenvolveu essa tríade, isso a lei do karma é mais rigorosa com ele, né? É isso? Então,
Entre uma pessoa que não tem conhecimento e uma pessoa que tem conhecimento, a lei do karma é a mesma, mas ela age com um aparato, com uma intensidade diferenciada, diferenciada, na verdade. Então, mas a lei age sempre, a lei do karma, mas existe uma especificidade na cobrança da lei kármica de acordo com o estado de consciência do indivíduo. É isso? Aliás, nós, seres humanos, é, nós brincamos em tom de brincadeira, a gente fala assim, quanto mais alto, maior é a queda, né? Maior é o tombo. A gente fala isso, né? No mundo objetivo, né? Quanto mais alto, maior é a queda. E realmente é verdade. Quanto mais alto, maior é a queda, maior é o tombo. É isso, o indivíduo, né? E o nosso mestre diz que existem quedas em cima, embaixo e no meio, né? Existem quedas no sistema universal, tanto em cima como embaixo, no meio ou embaixo. A lei é a mesma. Mas só que a lei do karma, ela é muito rígida com aqueles que sabem mais. Veja bem, a quem muito foi dado, muito será pedido. É isso. Aqueles que não têm vivem ainda num certo estado de ignorância, né? Então a lei do karma age de uma maneira diferente. É muito difícil entender isso, porque escapa o nosso entendimento da ação da lei justa e perfeita. Mas há uma diferenciação na aplicação do karma. É muito difícil a gente entender isso, né? Como seres humanos. Né? Mas muito claro. Nós entendemos isso. Né? Nós entendemos isso na nossa vida humana. Né? Quando a gente vê uma criança fazendo uma arte, a gente repreende e se ela fizer uma coisa fora do comum, ou algo que não está compatível com o nível humano, a gente repreende, chama atenção, né? Mas à medida que essa criança vai atingindo um estágio de desenvolvimento de adolescência, depois adulto, aí a coisa fica feia, na verdade. Aí então, aí entra a lei, né? Entra a lei humana, né? Específica, né? Entra com o maior rigor. Nós não vamos aplicar a, a forma de correção para uma criança da mesma forma que aplicamos para um ser humano adulto. Né? Existe uma diferenciação. Existe a própria lei humana. Uma criança a gente pune de uma maneira, o ser humano já adulto a gente pune de outra maneira mais rigorosa, tem uma diferenciação. E no cosmos é assim. A lei humana é a projeção da lei cósmica, né? Nós não inventamos nada. Nós não inventamos nada. Apenas tudo que existe no universo é projeção daquilo que existe no cosmos superior. Né? Então, é isso que eu queria dizer para o nosso irmão, que existe a aplicação, o karma, todos nós estamos submetidos à lei do karma, mas existem formas específicas da ação desse karma dependendo do estado de consciência do indivíduo. Mas o karma jamais vai deixar de ser aplicado. Ele sempre vai ser aplicado, mas aplicado de maneira diferenciada, dependendo do estado de consciência de cada ser humano que esteja envolvido nesse processo de ação kármica. Muito bem. Vamos olhar aqui as perguntas no chat. O pessoal hoje acho que está meio com sono aqui. Bom, um comentário do Júlio Teixeira. Ele diz: ninguém nasce na pátria nem família que não seja de suas tendências. Exatamente, isso é verdade. Então, vamos olhar aqui, algum outro questionamento. Parece que o pessoal está deixando mais comentários aqui hoje. Se alguém tiver aí alguma questão. Tem uma pergunta aqui. O Guilherme Guazelli. Não, o Júlio Teixeira ainda. Deixa eu ver. Tá aqui. O Júlio Teixeira fala que ninguém nasce na pátria nem na família que não seja das suas tendências. É verdade. Isso aí, o nosso mestre deixa bem claro isso. Né? Aqui. O karma vem ou é? Não, o karma é uma lei. O Júlio fala, o karma vem ou é? O karma é uma lei universal. Ele está sempre presente. Né? O karma está sempre. Nós estamos envolvidos por essa lei kármica. Né? E ninguém, nada ou ninguém pode escapar dessa lei. Nada ou ninguém pode escapar dessa lei. A gente pensa que isso pode. Agora, a gente veja o seguinte: olha, isso aí não depende
do grau de discordância com a lei que o indivíduo faz. Tanto que, eu vou fazer um comentário agora, interessante, seguindo essa linha do Júlio Teixeira, né? Existe um ditado popular, né, que todo mundo aceita, mas iniciaticamente não tem fundamento, né? O conceito popular é o seguinte: cada homem tem seu preço. Cada homem tem seu preço. Isso não é verdade. Não é verdade. Se a gente for socialmente, a gente pode admitir que seja isso, cada homem tem seu preço, mas não é verdade. Não é verdade. Veja bem, eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, uma desonestidade. Uma desonestidade pode ser cometida envolvendo bilhões de dólares ou de reais ou um centavo. Mas a desonestidade é a mesma, não é verdade? O indivíduo que comete um deslize com relação monetária de um centavo, ele comete o mesmo deslize se tiver envolvido com bilhões de dólares. Pelo contrário, né? Se alguém não consegue ser honesto com um centavo, então com bilhões de reais de dólar vai ser muito pior ainda, né? Então, veja bem, é o tipo de comportamento. O comportamento é uniforme, independe, não é coisa quantitativa, é qualitativa, é a qualidade do comportamento que vale, né? A qualidade. Então, não é assim, cada homem tem seu preço. Não, não. Uma pessoa que é honesta, ela vai ser honesta com um centavo ou com bilhões de dólares. Vai ser honesto com um centavo ou bilhões de dólares. Às vezes a pessoa pode. Vou dar um exemplo assim, vai. Ela vai fazer uma compra. Um exemplo simples, mas que tem uma importância muito grande nesse processo da iniciação e que o karma testa a pessoa, né? A pessoa vai fazer uma compra, né? E o caixa erra no troco. Ou dá um troco a mais, ou dá um troco a menos, seja 10 centavos. A pessoa diz assim, eu não vou me preocupar com isso. É tão pequeno, 10 centavos, né? Deixa por isso mesmo. Não é verdade. A pessoa, se ela agir corretamente, ela vai agir corretamente dentro daquilo que a lei da honestidade. Ela vai chegar e vai dizer, olha, o troco está errado. Vocês cobraram 10 centavos a menos, ou me deram 10 centavos a mais. Independe se é 10 centavos ou bilhões de dólares. Independe. A questão é qualitativa. É qualitativa, né? A pessoa pode, no seu entendimento, ela pode dizer, 10 centavos, ninguém vai perceber. Não, aí que está o erro. Não, pela lei do karma, não. Pela lei do karma, não. A desonestidade pode ser desonestidade com 10 centavos ou com 1 bilhão de dólares. É qualitativo. Então, isso é muito importante no comportamento humano. O comportamento humano é muito importante esse entendimento no desenvolvimento do ser humano, né? Para a sua projeção para um estado de consciência superior de adeptado, né? Então, é isso que eu queria comentar. Muito bem. Pergunta aqui da Jo. Se tiver. Vamos colocar aqui. Ela diz o seguinte: quanto às escolhas do nascimento, eu entendo que o indivíduo decide, junto com as hierarquias responsáveis pelo renascimento, os descarregamentos energéticos e também as tendências para as opções boas ou não. Exatamente. A Jo chegou num ponto bastante interessante neste processo de entendimento da questão. Veja bem que interessante, né? Então, vamos supor que uma consciência seja bem ignorante, esteja no início do seu desenvolvimento. Ainda não desenvolveu a sua capacidade de livre-arbítrio, é isso? Ele está muito pouco desenvolvido. E o outro é muito desenvolvido. Aquele que é pouco desenvolvido, ele vai receber na carga kármica a função sem participar dessa decisão. Ele não vai participar. O karma vai determinar. Vai nascer assim, em tal forma, e vai determinar sem que ele participe disso. Mas que nem a Jo falou, à medida que a consciência vai se desenvolvendo,
A consciência vai participando da ação desse karma. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a pessoa que está num nível de desenvolvimento já bastante, não muito elevado, mas bastante ponderável, né, de desenvolvimento espiritual, ela participa da aplicação do karma. Então, no momento do renascimento, vai haver um ajuste entre ela e a lei kármica. A lei kármica através dos agentes, dos anjos, que a gente fala, né? Então, ela mesma vai, antes de nascer, vai escolher, vai aceitar a família que ela vai nascer, o país que ela vai nascer, é isso? Então, ela vai aceitar aquele karma, é isso? Participativamente com as consciências superiores, essas consciências que são responsáveis pela ação do karma, que o nosso mestre chama de lípicas também, lípicas, né? Então, ela conscientemente ela vai aceitar aquilo, através do entendimento, aceitar aquela provação ou aquela situação kármica que lhe será correspondente na vida. Ela vai participando. Agora, quanto mais ignorante ela for a respeito do seu processo interno, ela menos participação ela vai ter nesse processo de decisão. Quanto mais evoluído for, essa consciência for, mais ela vai participar desse processo de decisão da aplicação kármica. Então, isso é muito importante, como a Jo falou. As consciências que estão num plano mais desenvolvido, elas participam, juntamente com os agentes kármicos, da determinação da sua, da sua, da sua, da sua ação, da ação kármica que vai corresponder no mundo, né? Ela participa dessa ação conscientemente, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, esse entendimento. No Espiritismo, isso é muito comentado. Existem livros espíritas, dos nossos irmãos espíritas, que falam sobre essa questão da participação da consciência na determinação do seu karma, conscientemente, né? E, normalmente, quando isso acontece, a pessoa, antes de renascer, ela conhece a sua família. Olha que interessante, né? Ela conhece a família que ela vai nascer, ela conhece os seus pais, as suas mães, né? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, porque ela tem consciência dessa relação kármica que existe entre ela e esses seres humanos com que ela vai conviver. É claro que no momento do renascimento, ela vai se incorporando, né? Ela vai descendo, descendo. À medida que vai descendo, isso vai passando pelo esquecimento. Na verdade, nós, quando reencarnamos, nós esquecemos a parte espiritual que coube nessa decisão. E renascemos sem termos a noção dessa decisão que nós tomamos em cooperação com a lei cósmica e com os agentes os anjos, né? Os lípicas, né? Que agem na determinação da ação kármica. Então, a João fez uma observação muito interessante a respeito da participação ou não da consciência na determinação das vias kármicas que são determinadas. Maravilha. Aqui, deixa eu ver, a Ordem Sinática Brasil comenta o seguinte: professor, se o povo é desonesto, inadimplente, dissimulado, onde todos concorrem e passam a perna em todos, sendo o governo deste povo reflexo dele mesmo, não tem por karma o governo que merece? Bom, aí o karma coletivo, né? O karma coletivo. Isso aí em todo país tem o seu karma coletivo, né? Todo país tem o seu karma. Todo ajuntamento social tem o karma. Aliás, no processo de reencarnação, normalmente a gente percebe, através desses ensinamentos da ciência iniciática, né, que esses agrupamentos sociais se mantêm quase que juntos nesse processo evolutivo, né? Tanto que nós podemos até dizer, né, isso é conhecido na ciência esotérica, né, os fenícios, por exemplo, os fenícios reencarnaram primordialmente em Portugal, não é isso? Porque a Fenícia é muito parecida com Portugal, né? São
em épocas diferentes, mas têm uma similaridade muito grande, né? São a conformação territorial virada para o mar, né? Navegantes por excelência, né? E outros tantos, né? Outros tantos, né? Que, então, determinados povos, conjuntos sociais progridem para a formação de outros povos através de uma afinidade kármica, né? Então, esse é o karma coletivo. Então, existe o karma individual e o karma coletivo, né? E o karma coletivo, né? Então, esse é o processo mundial. Todo país tem o seu karma coletivo e social, né? Então, se num determinado país a desonestidade impera e ninguém faz nada e colabora, então todo mundo vai responder por esse karma, né? Então, o processo cósmico é cada um determinar, trabalhar para o desenvolvimento de padrões superiores de comportamento. Na verdade, isso aí parte da individualidade, mas atinge a coletividade. Uma coisa é muito importante no conhecimento iniciático, né? Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui um pouco com ele. Veja bem, que interessante. Toda vez que um ser humano evolui um pouco, ele faz a humanidade evoluir um pouco com ele, porque o desenvolvimento, além de ser individual, tem um processo coletivo também, né? Processo coletivo, né? Então, é claro que a ação coletiva de comunidade por caminhos não adequados com relação à espiritualidade produz o karma coletivo. Isso é inevitável. Todos vão ser reunidos ali justamente para responder por aquele karma, né? Aquele karma é inevitável, né? Então, isso é muito importante, essa questão. E não somente esses deslocamentos ocorrem na forma da superfície terrestre, mas ocorre também no sentido interplanetário também, né? É isso? Nós temos a história de que os espíritas, existe um livro chamado Os Exilados de Capela. Exilados de Capela. Foram seres que foram trazidos de um planeta que girava ao redor da estrela Capela para a Terra. Para o quê? Para fazer o seu resgate kármico aqui na Terra, né? Muitos já, nós temos informações iniciáticas de que muitos daqueles que vieram, não sei quantos, né? Mas com certeza uma quantidade ponderável daqueles que vieram de Capela para a Terra, hoje são seres muito evoluídos, angelicais, uma evolução muito grande, né? Espiritual, né? Então, mas isso foi determinado por uma lei cósmica, né? E isso acontece também, né? Da Terra também, aqueles que não conseguirem, veja bem, aqueles que não conseguirem, isso não, eu não estou inventando, o nosso mestre falou isso. O professor Henrique José de Souza, ele deixou esse ensinamento. Aqui, na Terra, no Brasil, em qualquer país, aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização não reencarnam mais na Terra. Eu vou repetir. Esse é ensinamento do professor Henrique José de Souza. Aqueles que não estiverem preparados para viver uma nova civilização, que o nosso mestre indica o ano 3005 como um ponto muito importante, aqueles que não estiverem preparados não reencarnam mais na Terra. E o nosso mestre diz o quê? O que vai acontecer? Reencarnarão em globos obscuros, primitivos. É a mesma coisa, vai acontecer o mesmo processo de exilado de Capela, um processo kármico. Então, essas consciências são retiradas da Terra e jogadas no mundo primitivo. Então, a pessoa vai viver lá num mundo em que os habitantes lá estão desenvolvendo ainda, estão na idade da pedra, desenvolvendo fogo, descobrindo as coisas na sua primitividade, né? E eles, é claro que nesse processo cósmico de migração planetária há um processo também de ajuda mútua, né? Porque aqueles que saem de um planeta e são levados para o mundo inferior, eles vão ajudar os seus irmãos, né? Vão ajudar seus irmãos evolutivamente a fazer a sua evolução. Então, veja, a lei cósmica é justa e perfeita, né? Então, veja só que interessante. Aqueles que saem de um planeta no qual eles não estão em condições de vivenciar uma condição superior espiritual, eles são levados para outra existência planetária, em outro planeta, mas lá serão gênios, porque eles vêm
Lá vão encontrar seres menos evoluídos que eles e vão agir como professores, como gênios, e vão ajudar aqueles a se desenvolverem. Então, a lei cósmica é justa e perfeita. Né? Existe uma inter-relação. A lei do karma, a lei faz a regeneração, produz a regeneração do indivíduo e também produz a regeneração coletiva. Isso de maneira não só terrestre, mas de maneira cósmica. Isso é muito importante. É por isso que a ciência iniciática diz: a lei cósmica é justa e perfeita. Certo. Uma coisa também que eu acho que é bom a gente comentar, né, professor? Sim. E a nossa mente, ela tem a gente mistura um pouco as informações, que a gente tem dificuldade de ter uma compreensão mais abstrata, né? Sim, sim. Mas a evolução, ela é individual, né? Não é isso? Por mais que a gente fale da coisa no seu sentido coletivo, dos países, mas a evolução em si, ela é individual, o processo, né? A evolução é individual, mas tem um processo, tem um reflexo coletivo também, um processo coletivo, né? Porque justamente a divindade, ela vem do imanifestado, produz o manifestado e uma quantidade enorme de partículas, né? Cada partícula tem uma consciência específica, né? Agora, cada partícula que tem essa consciência divina, mas esquecida da sua própria divindade, tem que fazer o seu próprio desenvolvimento. Ele tem que fazer o seu desenvolvimento. Mas, paralelamente, existe a participação. É isso. A gente, na internet, a gente fala, como é que a gente fala? Compartilhar, né? A gente não fala isso no Facebook, né? Vamos compartilhar isso. Então, há um compartilhamento. Na verdade, à medida que o indivíduo vai evoluindo, ele não só evolui por si mesmo, ele evolui a si mesmo, é absolutamente necessário o seu autoconhecimento, mas ele compartilha esse autoconhecimento, influencia as pessoas que estão ao seu redor a, a seguirem esse comportamento. É muito simples, pelo exemplo, né? As pessoas olham para aquele que está em processo evolutivo e percebe algo diferente. O que será que está acontecendo? Está diferente e tal. Então, é uma oportunidade que ele dá, mesmo não objetivamente, não falando objetivamente, mas ele, através do seu comportamento, ele dá um exemplo para os seus irmãos, para que sigam esse processo de desenvolvimento espiritual. Né? Então, a evolução é individual, mas existe um processo coletivo também. Né? Eu só queria falar aqui, eu quero fazer mais uma observação aqui, seguindo esse caminho que o nosso irmão Catira falou. Eu só queria fazer aqui tem um livro de bolso chamado Pequeno Oráculo, que consta ensinamentos do professor Henrique de Souza. Eu queria fazer um comentário aqui que se encaixa exatamente na questão que nós estamos falando. Esse pequeno oráculo tem o item 22. Item 22 do pequeno oráculo. Ensinamento do professor Henrique de Souza. Ele diz o seguinte, olha, nesse ensinamento. O cientista que raciocina segundo o plano de percepção dos sentidos é o que se acha mais afastado do reconhecimento da verdade, porque toma todas as ilusões produzidas pelos sentidos como realidade e repele as revelações da sua própria intuição. Então ele diz, olha, na primeira parte desse raciocínio, o nosso mestre fala, dando um exemplo, o cientista ele vai através do conhecimento, do raciocínio, da lógica, né? Mas ele fica envolvido nas ilusões produzidas pelos sentidos. Né? Então, ele repele as revelações da sua própria intuição. Isso aí, na forma. O cientista ou a cultura, de maneira geral, a cultura acadêmica. Né? Depois, o nosso mestre faz uma outra observação sobre o filósofo. Né? Aí ele fala sobre o filósofo. O filósofo, incapaz de perceber a verdade, procura adquirir-a por meio da inteligência, podendo dela aproximar-se até certo ponto. Então, ele diz que aquele que está no caminho da filosofia, isso, desenvolvendo um processo de entendimento superior, ele consegue dar um avanço maior, além daquele que fica apenas nas suas experiências objetivas,
objetiva ligada à sua personalidade. Mas aí, no final desse ensinamento, o nosso mestre conclui da seguinte maneira: só aquele que adquiriu a condição consciente da verdade, reconhecendo-a por percepção direta, a ela se acha intimamente unido e não pode absolutamente enganar-se. Pronto. Então, isso aí, ele dá 3 estágios, né? Justamente aquele que age através da cultura acadêmica, simplesmente, né? Ele fica envolvido nas ilusões. Aquele que se envolve na filosofia, né? Uma filosofia já, de certa forma, com uma natureza transcendental, ele consegue se aproximar mais da verdade, né? Superando um pouco a inteligência e utilizando a intuição. Mas, no terceiro ponto, o nosso mestre diz que somente aquele que adquiriu a possibilidade da consciência da verdade em si mesmo, reconhecendo essa verdade por percepção direta, ele acha-se intimamente unida com essa verdade. Né? Então, é por isso que, dentro da eubiose, o nosso mestre deixou um ensinamento muito profundo. Ele diz o seguinte, o ensinamento do professor Henrique de Souza, ele diz, olha, estude, compare, medite e tire as suas próprias conclusões. Eu vou repetir, estude, medite, compare, analise e tire as suas próprias conclusões. Ou seja, isso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Justamente a evolução individual do ser humano, né? Através, é o que Jesus falava, né? Falou, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Conhece a verdade. O que conhece a verdade? O que é conhecer a verdade? É conhecer a si mesmo. O que é conhecer a si mesmo? É conhecer o Deus que existe dentro de si mesmo, dentro de nós. E quando nós conhecemos o Deus que existe dentro de nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? De nós mesmos. Nós nos libertamos da nossa limitação humana e passamos a agir de uma maneira superior, espiritual, cósmica. Muito bem. Tem 2 questões aqui que Ordem Sinática Brasil, vou emendar uma na outra, que dá para juntar. A primeira seria sensato dizer que o livre-arbítrio real é, na verdade, um departamento da mônada? E aí, na sequência, ele coloca uma outra, que dá para emendar nessa, que é o seguinte. Seria seguro se as consciências tivessem total livre escolha para os inconscientes seres? Já não teríamos tocado fogo no universo com atestado ou atestado de consciência ainda não maturado? Creio que seja isso. Vamos ver a primeira parte aí do nosso irmão. Né? Seria seguro se as consciências tivessem dado total livre escolha para nós, inconscientes seres? Já não teríamos tocado fogo no universo com este estado de consciência ainda não maturado? Veja bem, olha, é claro que, agora, recordando isso que nós já falamos, né? O livre pensamento, a liberdade de escolha, ela não é uma doação cósmica, é uma conquista do ser humano. Uma conquista, né? Agora, é claro que existem limitações para isso, né? Agora, veja bem, seria seguro se nos tivesse dado total liberdade de escolha? Não, isso não acontece. Quem nos dá liberdade de escolha não é a divindade. Nós é que promovemos isso em nós. A liberdade, o livre-arbítrio é produzido pela nossa consciência, não é a divindade que nos dá. Não é a divindade que diz assim, agora você vai ter livre-arbítrio. Não é assim, não. A divindade nos dá a possibilidade, a potencialidade do livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio é desenvolvido por nós. Nós temos que desenvolver o livre-arbítrio. E tanto que nós já dissemos, né? A maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. A maioria não exerce o livre-arbítrio.
A maioria da humanidade segue a cabeça dos outros. Nós vemos isso. É só ver a história da humanidade através dos séculos e atualmente no mundo, né? Existe uma quantidade enorme de seres humanos que segue a cabeça dos outros. Os outros dizem, faça isso, faça aquilo, ele vai e faz. Não é verdade? Então, ele não exerce o livre-arbítrio. Não exerce o livre-arbítrio. Agora, quando o indivíduo começa a exercer o livre-arbítrio, ele faz a seguinte pergunta. Quando alguém lhe diz, faça isso, ele diz, não, fazer por quê? Eu vou analisar. Por que eu vou fazer? Eu vou analisar primeiro. Eu vou ver as consequências, vou analisar, vou ver o porquê que eu tenho que fazer isso. Isso aí é o exercício do livre-arbítrio, o livre pensamento. O livre pensamento. Então, isso não é uma doação da divindade. A divindade nos dá a potencialidade para o livre-arbítrio. Essa potencialidade está determinada justamente na estrutura potencial dessa tríade superior que faz parte do nosso centenário. Isso. Agora, o desenvolvimento dessa potencialidade, desse livre-arbítrio, depende da nossa própria evolução espiritual. A segunda parte, viu, Gilberto, a segunda parte da pergunta, não sei. Ô, Gilberto, Catira. Vamos ver aqui a segunda parte. Peraí. A segunda parte, vamos ver a segunda parte aqui. Bom, mas de qualquer maneira, se não tiver a segunda parte aí acessada... Se a Mônada é um departamento Peraí. Vou encontrar aqui, que tem bastante mensagem. Aqui, a ordem sinárquica. Isso. Seria sensato dizer que o livre-arbítrio real é, na verdade, um departamento da mônada? Olha, vamos dizer o seguinte. Veja bem, ele falou um departamento da mônada. Departamento da mônada eu entendo como projeção da mônada. Né? Em vez de departamento, eu falo projeção da mônada. A mônada está no primeiro trono. Ela não desce, ela projeta de si para uma projeção, e essa projeção, à medida que vai caindo para o mundo objetivo denso, vai perdendo a consciência, sua consciência divina. Não é verdade? Então, nós podemos dizer o seguinte, que quando a mônada, na sua evolução no plano físico denso, atinge aquela condição de receber a tríade, então ela recebe a possibilidade do livre-arbítrio. A possibilidade. Mas vai depender dela. Não da mônada, da projeção da mônada. É muito difícil de entender isso. Não é fácil de entender. A HPB diz que é o grande mistério. Esse é o grande mistério que existe no nosso sistema solar. Não é verdade? Então, essa projeção. A mônada emite uma projeção. Essa projeção vai vindo para o mundo subjetivo e perde a sua noção de divindade. Então, ela tem que voltar à casa do Pai, né? Aumentando a sua capacidade de entendimento. Aumentando essa capacidade de entendimento, seu autoconhecimento, ela vai aumentando a sua capacidade do livre-arbítrio. Ela vai tendo a capacidade de escolher seus próprios caminhos. Escolher seu próprio caminho é uma conquista do ser humano. Não é todo mundo que escolhe o seu próprio caminho. Tem gente que é levado pela conversa dos outros. É claro que na hora de aplicação do karma, o karma vai considerar isso também. Né? O karma vai considerar isso. Tanto que existem graduações de estado de consciência entre os seres humanos. No caso dos animais, por exemplo, a lei do karma não funciona nos animais. Né? Como eu falei, né? Um tigre, um leão, um cachorro, um gato, a lei do karma não tem ação sobre esses animais, porque eles não têm a possibilidade de desenvolver o livre-arbítrio por enquanto. Somente desenvolverão a possibilidade do livre-arbítrio quando eles se individualizarem, quando eles passarem da fase animal para a fase humana. Então, aí sim, a tríade começa a funcionar, né, de forma potencial, aí então há a possibilidade de desenvolvimento do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio não é uma doação da mônada nem da divindade. O livre-arbítrio é uma conquista do ser humano. É uma conquista daquele que está no plano humano, é uma conquista do autoconhecimento. O livre-arbítrio é uma conquista do autoconhecimento.
o autoconhecimento. Isso é a grande verdade. Muito bem, professor. Bom, a gente está avançando aí no horário, vamos dar aqui os nossos recadinhos da semana, depois a gente conclui aí com alguns outros mensagens no chat. Então, vamos olhar aqui, vamos falar primeiro do Espaço Chat. Espaço Chat Nova Era, que fica lá em São Lourenço, na Praça Helena Jefferson de Souza, número 38, anexo 1. Informações aí no telefone, no WhatsApp, que é o 9, né, o código 35, 997566854. Se você estiver passando por São Lourenço, faça aí uma visita, é um espaço de terapias holísticas, terapias alternativas. Vale muito a pena dar uma passadinha por lá e conhecer. E entre em contato, né, no WhatsApp, se tem todas as informações. Na próxima terça, teremos aqui na roda de conversa, com a apresentação da Daniela Tromposo e Eduardo Nunes, uma palestra, uma apresentação sobre astrologia, são as previsões para o ano de 2023. Teremos aí 2023, o ano com regência do Sol, e é bem interessante, a gente está chegando no final do ano, né? Então teremos aí os terapeutas Gilmara Tomé e Carla Perim, além do pessoal do Nova Era, do Espaço Chat Nova Era, a Lísia Helena Jefferson de Souza e a Helena Bentes. Então, acredito que vai ser uma apresentação bem interessante para quem gosta aí de astrologia, para quem está ligado nessa virada aí de ano, né? Final de 2023, 22 para 23. Aliás, teremos aí duas na sequência também, para quem gosta, para quem está conectado aí em sintonia com as previsões, né? Tanto na próxima terça, teremos essa palestra sobre astrologia, que é as previsões para o ano de 2023, com a regência aí do Sol e da Lua. E também no dia 6, que seria a terça-feira seguinte, teremos outra palestra sobre astrologia também, falando aí sobre astrologia universal, certo? Então, fica ligadinho aí, coloca na sua agenda para não perder. Deixa eu só dar uma olhada aqui agora no chat. Gilberto, tem alguma questão? A ordem sinárquica, esse nosso irmão da ordem sinárquica, ele faz duas colocações aqui. Se a evolução é compartilhamento, e eu concordo, onde entra a voz do silêncio de Blavatsky? É calar ou comunicar? Então, vamos simplificar. A voz do silêncio. O que é a voz do silêncio? A voz vem de cima. O silêncio é uma característica nossa. O que é o silêncio? É silenciar o burburinho que nós temos na nossa consciência humana, na nossa personalidade. Então, a voz do silêncio, falado por Blavatsky, é isso. A voz universal ecoa na nossa consciência quando a gente entra no silêncio, quando a gente deixa de ouvir esse burburinho todo que existe ao nosso redor. É isso? Da nossa personalidade. Então, por isso é a meditação, né? Quando a pessoa medita, ela entra num silêncio profundo, mas a voz universal ecoa dentro dela. Então, calar ou comunicar não é uma coisa nem outra, é entrar em consonância com o universo. Não é calar ou comunicar, é entrar em consonância. Ou seja, é tornar-se veículo da consciência universal. Quando o indivíduo entra nesse estado que a HPB fala da voz do silêncio, ele torna-se um veículo da consciência universal. Isso. Ele não é mais subjugado às influências que agem ao redor dele. Ele silencia esse vozerio da sua personalidade e entra em contato com a consciência universal. Né? É por isso que aqui na eubiose a gente chama esse de dharana. Isso é o nome que a gente dá, dharana. Aliás, que justamente é um estado
é um estado de consciência importante. Dharana é a perfeita concentração mental, onde a gente se isola tanto dos pensamentos perturbadores externos como perturbadores internos nossos, né? Aí, então, quando a gente entra nesse estado de silêncio, de meditação, a voz universal penetra na nossa consciência. Então, é por isso, e aí nós nos tornamos espelho da consciência universal. É por isso que, quando a gente pensa de maneira profunda, a gente diz assim: eu vou refletir. Olha só. Quando eu vou pensar, a gente fala isso. A gente fala isso na linguagem comum, mas não entende a profundidade disso, né? Eu falo assim: eu vou fazer uma reflexão. O que é refletir? Fazer uma reflexão é tornar espelho para a voz universal. Então, reflete em mim essa voz universal, porque eu entro no estado de silêncio, de meditação, em dharana, essa voz universal, então, ecoa dentro de mim. Então, eu faço uma reflexão. Então, esse é o entendimento, de maneira bastante simples, a respeito desse assunto que o nosso irmão trouxe para o nosso encontro. Legal. Bom, a gente está avançando no horário, mas deixa eu só colocar uma questão rapidinho aqui da Jo. Não sei se foi um comentário ou uma pergunta propriamente. Ela comenta o seguinte: se a criança passa fome, ela pode ter escolhido conforme sua consciência, como o senhor disse, e nós sendo testados se estamos ajudando ou não financeiramente ou por mentalização para a melhoria dela. Como que funciona isso? Veja, tudo é um estado kármico, né? Veja bem, é claro que nós, como seres humanos, nós temos que trabalhar pela melhoria social do planeta Terra, né? Isso é inevitável. Nós temos que melhorar para a melhoria social do planeta Terra. Não é admissível que a gente veja hoje na Terra crianças passando fome. Isso aí não tem condições da gente admitir isso, né? Nós temos que atingir um estágio que é justamente de uma nova civilização em que não haja fome no mundo, né? Agora, isso aí é um processo evolutivo da humanidade. O dia que a humanidade atingir um estado de consciência de uma nova civilização, eu tenho absoluta certeza, ninguém passará fome. Isso. Ou não terá necessidade alguma de outras necessidades tão básicas, não só de alimentação, como de segurança, de educação e assim por diante. Numa nova civilização, que o nosso mestre já preconizou para o ano 3005, né? Principalmente no Brasil, todos terão educação adequada, todos terão alimentação, todos terão um comportamento social adequado. Mas isso não é fruto de um comportamento apenas de uma ou duas pessoas, é um comportamento global, um comportamento social, né? Isso aí, nós chegamos ao ponto de chamarmos isso de sinarquia. Na verdade, isso na eubiose é um comportamento sinárquico, justamente onde existe uma teocracia, onde a divindade age diretamente no plano humano e produz, e o ser humano, tornando-se veículo da divindade, produz um estado de comportamento chamado sinárquico, ou organização sinárquica humana. Bom, a gente está um pouco avançado aqui no horário, depois a gente dá uma olhada nas questões do chat, se tem ainda alguma coisa que não foi respondida, mas eu quero só colocar uma questão aqui de Elimar Rodrigues, rapidinho, professor, que é o seguinte: boa noite, professor. Quem paga o karma, que no caso eu contraí nesta encarnação, partindo do princípio que eu, como personalidade, nunca mais vou existir? Bom, então eu vou dar uma resposta para a nossa irmã Elimar, né? Irmã, né? Então eu vou dar uma resposta do budismo. No budismo é uma base do budismo. Base do budismo. Isso aí. O que reencarna é o karma. Pronto. Dá para entender isso? O que reencarna é o karma. Não é o A, B ou C, a pessoa A, B ou C que vai reencarnar. Não é isso, não. A encarnação termina ali. Sobra o karma. Agora o karma reencarna.
É o karma que vai reencarnar. O karma pertinente à projeção daquela mônada. Então, vai originar uma nova personalidade, uma nova pessoa, mas aí o karma vai ser tratado de acordo com a lei cósmica universal. Então, é isso que é importante, né? O que reencarna é o karma. Basicamente é isso. Legal. Esse assunto vai longe, a gente já avançou aqui no horário, esse assunto do karma, ele É um é muito assunto, interessante. é um assunto que não é fácil de ser entendido, viu? Não é fácil. Ele é É muito muito extenso. precisa Quando fala de karma, né? essa questão do karma precisa muita meditação para um perfeito entendimento. Precisa de muita karma nessa hora, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que podemos encerrar por aqui. Depois a gente dá uma olhada no chat se tem alguma questão ainda a ser respondida. A gente desenvolve aí no momento mais oportuno. E nosso sábado, queremos agradecer a presença de todos. Tivemos aí uma presença muito bacana hoje. Muitos comentários, muitas perguntas e temas muito pertinentes, né? Então, acho que foi mais um encontro legal, muito bacana. E aguardamos vocês aí nas próximas atividades. A próxima na terça-feira com a roda de conversa e, posteriormente, na sequência, o projeto de iniciação no sábado seguinte, tá certo? Então é isso. Uma boa noite a todos, um bom sábado e bom domingo, né? Melhor dizendo, e um ótimo final de semana. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes. Foi uma felicidade, uma honra muito grande. E a todos, terça-feira, estaremos juntos, bom sábado e luz, paz e amor para todos. E fiquem com Deus.